Amém, Ronaldo. Concordo 100% com o que você falou, né? E eu sei que não é fácil entender, né? Isso só por revelação, Ronaldo. Não tem como a gente andar nisso por conhecimento. É importante ser passado o conhecimento e eu acho importantíssimo quando você repete isso, para que isso entre em nossos corações, né? Então, existe o conhecimento dessa palavra na família Manu, em nosso grupo e nas pessoas que estão participando da reunião. Mas isso tem que entrar em nossas vidas como revelação, né? Então, eu comparo isso com a situação de Pedro, né? Os discípulos estavam ali, Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Né? Eles tinham conhecimento de quem era Jesus. Eles andavam com Jesus e eles viam os milagres de Jesus. Mas só um teve a revelação de quem verdadeiramente era Jesus, né? E passou essa revelação. Aí os outros tiveram conhecimento dessa revelação. Então, não é fácil entrar nessa palavra. Pode ter certeza, né? Você fala, e eu sei que seu coração está cheio, transbordando, porque quando você fala, eu sinto isso também, meu coração transborda de alegria, porque eu estou lendo a Bíblia viva, que é você. Né? Eu estou vendo essa Bíblia sendo aberta e as revelações vindo. E eu agradeço ao Pai e ao Leon pela sua vida e pelas revelações que estão vindo. Nessa magnitude, nessa tão grande que às vezes a gente fica até assustado, né? Não é fácil hoje a gente entender e eu às vezes até fico pensando, né? Se o meu grupinho aqui está entendendo a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus, isso tem que vir por revelação, né? Tem o conhecimento? Temos, nós estamos tendo conhecimento disso, que hoje não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes, né? Com características diferentes e que para os judeus é Jesus Cristo, mas para os gentios é Cristo Jesus, né? É depois da sua ressurreição, depois de tudo consumado, né? Aí nós entramos na jogada, através de Cristo Jesus. Mas isso tem que ser por revelação, né? Então eu dou um conselho aos irmãos que talvez não estejam entendendo, né? Ore para que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra, né? Que haja a revelação do Espírito Santo em nossos corações. Que isso preencha de tal maneira nossos corações que as nossas mentes não possam mais ver de outra maneira, né? Que haja uma revelação disso, né? Conhecimento nós já temos, sabemos o que foi feito, como foi feito, mas isso tem que ser uma verdade em nossos corações, né? Amém. Não a realidade, mas a verdade do que a Amém. palavra fala, amém? Amém. Eu abençoo as nossas mentes com a sabedoria do Espírito Santo, né? Que os nossos corações estejam abertos, para que isso se torne uma revelação verdadeira em nossos corações. Que isso Amém. preencha de tal maneira que as nossas mentes não consigam pensar de uma maneira diferente, de agora por diante, né? Nós vemos que estamos inseridos em Cristo Jesus, né? E que temos que levar isso para o mundo, né? Temos que Amém. levedar o mundo com esse pão asmo, né? Não com o fermento dos fariseus, mas com o pão Cristo Jesus, né? Amém. Levar isso para a humanidade, amém. Então, abençoa os nossos corações com essa revelação, né? Que haja uma revelação, né? Que nós possamos querer isso, né? Hoje à noite, se alguém não entendeu, ore. Espírito Santo, eu não entendi muito o que o Ronaldo falou, mas eu quero entrar nisso. E aí o Espírito Santo vai começar a trazer isso para as nossas mentes, nossos corações, e trazer a revelação dessa palavra. Porque o Amém. conhecimento a gente já está tendo. Você trouxe o conhecimento de tudo isso. E resta que essa revelação seja verdadeira em nossos corações, para que sejamos um em Cristo, nisso, né? Nesse andar, Amém. né? Amém. Nesse levar do pão para a humanidade, amém. Mas maravilhoso, né? E meu coração jubila, né? E quando você fala, será que eu estou conseguindo passar? Pelo menos para mim está. Não sei se para os outros estão, mas para mim eu estou sentindo, e eu sinto seu coração, né? E eu agradeço ao Pai pela sua vida e pela coragem que você está tendo de falar isso. Porque não é fácil falar isso, né? Porque as pessoas podem até levar
Não, Ronaldo é louco e é herege, né? Mas isso só por revelação, gente. Então, vamos, se não entender, orar. Espírito Santo, eu quero que essa revelação entre no meu coração, como entrou no coração de Ronaldo, como entrou no coração dos irmãos. Eu quero absorver isso, eu quero entrar nisso, eu quero andar nisso. Né? E a gente vai ser um nisso. Não é à toa que a gente todo sábado está falando. E eu acredito nisso, né? Nesse mover do Pai em união em nossas vidas, trazendo a revelação do seu Filho, Cristo Jesus, e ele trazendo a revelação do Pai. Eu e Leon. Amém. Amém por isso. Tamo junto, Paulo. Por incrível que pareça, essa atitude de Paulo também estava no meu coração desde o início. Eu me alegrei com as palavras dele agora. Em agradecer ao Pai Leão pela sua vida, irmão. Sabe? Porque é verdade, mesmo com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, que mal isso nos trouxe. Estamos aqui juntos e vamos permanecer cada vez mais. Eu estava vendo o estudo agora no final da tarde, a Emília ali ajeitando as coisas, eu aqui lhe ouvindo. E disse, eu ouvi a primeira vez o Ronaldo falando nesse encontro, acho que uns 3 ou 4 sábados atrás, e agora que eu estou percebendo cada vez mais quanto assim o Ronaldo tem até o modo de tratar, o modo de falar, como está um tanto diferente, para melhor, óbvio. Aí por isso que quando começou, eu vou agradecer ao pai por Ronaldo. Aí Paulo fez isso e somos um nisso aí. Glórias a Cristo Jesus. Tem uma coisa que semana passada foi, que me deixou muito alegre, né? Quando a revelação vem, como é que nós reagimos, né? E semana passada teve uma reação aí da Emília que me deixou muito alegre, né? Até foi a senhora que falou, né? A Emília acabou de dizer, somos nós. Isso é quando a revelação chega em nossos corações. Aquilo toma de tal maneira o nosso coração e a nossa mente que não tem como nós não dizermos, somos nós. Somos esse povo. Amém. Somos esses que procuram isso, né? Aí somos nós, eu digo, até eu disse, é nós, né? É nós. Então é nós. Nós somos esse povo que estamos procurando essa revelação. Andar com Cristo Jesus, né? Sermos essas arcas revestidas de ouro que vão manter a glória de Cristo Jesus dentro de nós, né? E nós vamos expressar Cristo Jesus, né? As pessoas têm que olhar para a gente e cada vez ver menos Paulo, menos Anselmo, menos Rejane, menos Ronaldo, menos todos nós e ver mais Cristo Jesus, né? E é como eu falei, nós temos que ser a Bíblia viva que anda por aí, né? Nós não precisamos abrir a Bíblia para pregar. As nossas vidas e nossas ações vão pregar por nós. Amém. Né? Então, é isso que nós estamos buscando. Somos nós, esse povo, que busca isso, incessantemente. Amém. Amém. Eita, irmão Paulo, esse final da sua fala aí, que sejamos, né, a Bíblia por onde nós andamos, né, a palavra por onde nós andamos. E ontem eu fui a uma reunião na casa de minha mãe, e aí o pastor falou, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, e eu incomodado. Eu estava sentado, mas estava incomodado. Quando foi depois, ele disse, palmas para Jesus, aí piorou. Mas, rapaz, eu fiquei quietinho. Diga, eu sou cego, sou aleijado, sou todo nesse momento. Minha mente é débil. Aí todo mundo batendo palma, eu calado e observando. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Mas quando terminou a reunião, aí eu juntei o pastor e outros membros e fiz uma pergunta. O Jesus que o senhor falou veio para quem realmente? E aí ficou aquele silêncio. Aí eu repeti, veio para quem? Jesus veio para quem realmente? Não tive resposta. Aí eu tive que falar. Ele não veio para os judeus. E nós somos quem nesse momento aí? Quando Jesus... Porque eu estou falando de Jesus, mas não Jesus. Jesus foi quando nasceu. Depois veio Jesus Cristo, que aí sim,
Começou o seu ministério aí. Começou sua pregação. Os gentios, às vezes, estavam ali feito um coitadinho escutando. Estava. Cachorrinhos. Estava. Mas ele veio, foi para os judeus. Aí, a partir daí, lá na frente, quando foi a morte dele, aí sim. Aí nós aproveitamos esse embalo aí da morte dele, entramos com força. Nós, gentios. Amém. Amém. Então, aí, sim, Cristo Jesus, e não Jesus Cristo. Aí eu botei um pouquinho mais a vacina, né? Eu disse, olha, nossa sociedade, ela está feito um burro. O burro ainda olha para frente, mas nós estamos com nossos olhos tapados, sem o conhecimento. Por quê? Desde o início é falado Jesus, 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 e isso vai alimentando essa mente. Só Jesus, 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 e esquece de ler a Bíblia para ter o conhecimento. É feito um rapaz que vai fazer uma administração de uma empresa. Ele tem que estudar. E quando ele estuda, ele se capacitou para aquilo. Então, o outro que vem não vai ter o conhecimento que ele tem. Aí eu dei outro exemplo. É como um motorista. Você está dirigindo um carro, você não pega do nada. Você tem que ir para uma aula de direção e aprender. E praticar. Se você não pratica, não vai servir. Então, meus irmãos, olha, Jesus, não só nas igrejas evangélicas, nas católicas, por todo canto, é só Jesus, Jesus. E o pessoal está esquecendo de ler a palavra, de ter o conhecimento. Olhe lá na palavra, no Velho Testamento. Procure ver para quem Jesus Cristo veio. E depois vá para o Novo Testamento. Vá andando e lendo, para ter esse conhecimento. E não por... Aí eu botei o pastor da dança, né? O senhor que está falando para todos aí, o pastor está falando, o padre está falando, sempre em Jesus. Até mesmo eles que estão desatualizados no conhecimento da palavra. Mas, rapaz, olha, foi nosso cego. O pastor calado, o pastor calado ficou. Aí depois eu fui e falei com o rapaz, que ele é músico. Ele antes tocava pagode, e hoje é um pagode gospel. E ele falando, mas, irmão, eu estava tocando num canto e vi o pessoal bebendo. Não tem problema, não. Você estava tocando, estava falando da palavra, automaticamente aquela pessoa que está bebendo está escutando. Outros nem tanto. Mas pessoas que você não está vendo nas suas casas estão escutando seu pagode falando da palavra. Então não se incomode com isso, não. Fala da palavra. Não se incomode, não, que pessoas estão escutando. Mas depois eu voltei para o pastor. O senhor entendeu, pastor? Entendi, irmão. Mas aí vai ter uma próxima reunião sexta-feira e eu vou para lá de novo para ver a situação. É da casa da mãe. 8% da casa da mãe. Vamos expulsar a sua mãe. É o que eu falo aqui no grupo, né? Aqui no grupo é uma coisa, a gente está, vamos dizer assim, caminhando, está aprendendo, está se alimentando. Mas não adianta só se alimentar, não. É botar em prática. Porque só aqui no grupo não adianta, não. Vai ficar só o grupo? Não. Nós devemos, aonde nós estivermos, nas escolas, nas faculdades, na rua, numa loja, em qualquer canto, dentro do ônibus, em qualquer canto. Porque às vezes eu estou falando para uma pessoa aqui do lado e tem outra à frente ou atrás ou do lado que fica de orelha em pé. Opa, então está servindo. Talvez essa que está do meu lado não está entendendo, mas quem está ao redor está compreendendo. Então devemos estar sempre batendo essa tecla de lá fora, estar falando sobre esse assunto. Está alimentando essas pessoas que estão de vendas nos olhos, abrindo a mente dessas pessoas para essa situação de estudar a palavra, de estar com a palavra.
E o irmão Paulo Henrique falou aí sobre nós sermos, né, a palavra onde estivermos. Então é dessa forma que a gente vai crescer, não só o nosso grupo, mas outras pessoas também. Amém com isso? Amém. Amém, Senhor. Às vezes minha preocupação, Paulo Henrique, também é preocupação. Eu fico atento a isso, a mesma atenção que você tem. Quando você diz assim, o pessoal de Garanhuns, eu me coloco aqui também, o pessoal aqui de Caruaru, eu sempre procuro mantê-los. Mas, assim, a gente conversa e realmente o entendimento está vindo todo. Eu tenho certeza absoluta que o conhecimento da minha mãe, com todas as experiências espirituais que ela já teve, né, por tudo que ela passou, eu estou aquém, né? Ela tem um conhecimento bíblico, ela tem a forma dela de entender das revelações, das interpretações que ela recebeu. Aí tem a minha irmã, eu tenho o próprio Sormani, que desde que ele passou por essa situação da visão, que a gente vem conversando sobre isso, intensificando cada vez mais. Então, hoje, quem vê assim, Sormani aqui, quem conheceu Sormani antes do acidente, é uma nova pessoa, totalmente. É realmente uma nova criatura, entendeu? E onde ele chega, ele procura fazer isso. Ele mantém o mesmo carisma, o respeito dos amigos, onde ele chega, do mesmo jeito, o pessoal tem uma consideração grande, e depois do acidente ainda mais aumentou, né, esse carinho por ele, porque o pessoal tem o maior cuidado do mundo com ele, né, por causa dessa situação. E ele consegue sublimar tudo isso de uma forma muito, muito gloriosa, né? Porque é um guerreiro mesmo, a Garrido, e trata as coisas com uma simplicidade, algo tão grave para muitos, mas para ele, não. Ele não deixou se abater por isso, pelo contrário, ele se fortaleceu nisso. Ele realmente, Ronaldo, ele pegou aquele tempo lá depois que veio para ele, mas ele já estava usando aquele fator vetorial que você nos mostrou para a gente com tanta clareza, e eu creio que ficou, assimilou bem na nossa mente. Essa força que veio até ele poder ser algo que para ele botasse ele para baixo, pelo contrário, ele usou aquilo como força e ele continuou mais forte, né? E para nós isso é um exemplo de superação, não tem igual, né? Com E eu tenho certeza. um grande estima do Sormani por conta disso. Então isso eu vejo, Ronaldo, também como uma realidade da nossa família, Emmanuel, luciferiana Emmanuel, porque sabe, são esses detalhes assim que eu creio que a gente precisa manter isso bem, bem claro. E o que você começou já a reunião trazendo essas experiências, lembrando, que eu lembro quando você começou a falar, eu lembrei que você já tinha trazido para nós lá em Galinha, você falou, pelo menos comigo você contou esse fato lá dos camaradas lá do morro que estava na... Você explicou tudinho, mas isso é fantástico lembrar, porque foi a sua experiência que eu vou ter essa experiência, eu tenho alguma experiência, e a gente trazer isso à tona. Por quê? Como você mesmo disse, naquela época eu ainda falava Jesus Cristo. Ou seja, eu ainda não tinha maturidade, como também todos nós aqui. Tem várias experiências, coisas que vinham acontecendo conosco, o Espírito Santo já ali cuidando de nós, já dizendo, olha, você é um escolhido, você já foi escolhido, você já está sendo chamado, desperta, acorda. E foi aos poucos, e a gente realmente foi despertando, foi acordando, hoje estamos mais acordados. Tá? Mas eu creio que cada dia mais a gente vai acordando mais, vai despertando mais e vai nos fortalecendo. Então, toda essa experiência nossa é positivo para nós, para a gente trazer aqui, conversar, externar, sabe? Adriano, outro dia, trouxe aqui uma experiência fantástica, que foi pedalar, encontrou com a família, falou de Jesus Cristo. Fantástico, isso é maravilhoso, isso é o agir, sim, do Espírito de Cristo que habita em nós. Isso é a confirmação de que ele habita em nós. Até há pouco você falou aí, eu vou até falar com o nosso Deus. Olha, eu já disse aqui, tem uma placa aqui, ó. Espírito Santo trabalhando. Eu disse, vai ter que mudar a placa. É Espírito Santo habitando. Isso aí. É fantástico, maravilha. Muito bom. Me permitam complementar aí uma situação. Penso que é relevante estar falando sobre isso também. Senhor Mani, vou somar com você. Onde nós estivermos, nós temos que realmente falar de Cristo Jesus. E muito bacana essa tua experiência aí, muito intensa, ok? E quero também tranquilizar a todos
Percebe? Onde você estiver, seja luzeiro de Cristo Jesus, tá? Agora, nós estamos tentando, de alguma forma, trazer um pouco mais de eficácia nessa transmissão de Cristo Jesus. Então, o trabalho que o filho do Anselmo, como é que ele chama mesmo? Marcos, está fazendo na transcrição da palavra. O trabalho que o Mateus aqui em Varginha, filho do Paulo, está fazendo, né, para poder pegar os textos, isso é um multiplicador, é um vetor de multiplicação, porque ele pode chegar a milhares de pessoas. Ou seja, a eficácia se torna mais forte. Porque nós estamos vivendo aqui essa experiência maravilhosa de estar podendo falar e verbalizar e externar a natureza de Cristo entre nós aqui. Isso está gravado, é um documento. É uma chancela de Cristo que nós temos aqui. E tem um poder tremendo, porque é multiplicador, entendeu? Então, quer ter uma eficácia maior? Ore num ponto. Seja um comigo, com o Paulo, com todo mundo envolvido nessa situação. Qual é o ponto? Nós podemos transmitir Cristo Jesus de uma maneira mais eficaz. Então, orar para que essas palavras transcritas, esses vídeos que foram trabalhados aqui em Varginha, né, possam estar sendo ventiladas, possam estar sendo levadas às pessoas. Porque isso tem algo tremendo que pode acontecer. O desdobramento disso, né? Eu estou falando aqui de milhares inicialmente, mas cada vetor que receba essa palavra e for transformado por essa revelação de que é Cristo Jesus em nós, vai se tornar mais um canal de bênção, falando acerca de Cristo Jesus. Então, esteja abençoando o trabalho do Marcos, esteja abençoando o trabalho do Mateus, esteja declarando que esses trabalhos não são infrutíferos, não. Pelo contrário, são multiplicadores da revelação de Cristo Jesus sobre a face da terra e será levado aos confins da terra. Podemos crer nisso, em unidade? Então, será estabelecido. A autoridade de Cristo paira sobre você. Amém. As coisas vão ser multiplicadas. Amém? Amém. 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 Damos glória ao Pai, Altíssimo Elion, pela vida do Marcos e pela vida do Mateus. Amém. E abençoamos o trabalho deles. Abençoamos o coração para que eles tenham revelação plena do que estão fazendo. Né? Amém. Cristo Jesus habite na mente e no coração deles. Que haja uma transformação de coração, de mente, de atitudes. Né? Que eles recebam como nós estamos recebendo e em dobro. Amém. 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 Abençoamos a vida dos dois, Marcos e o Mateus. Amém. 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 Funciona. Amém.